representantes de várias entidades se reuniram na Vila Leopoldina para o encontro com o candidato do PMDB à Prefeitura de São Paulo, o deputado Gabriel Chalita. Da cidade, questão da homofobia. A gente vive numa sociedade em que o respeito à diversidade é algo fundamental. Isso é educação também. Eu tenho que respeitar religiões diferentes, eu tenho que respeitar orientações sexuais diferentes, eu tenho que respeitar times de futebol diferentes, eu tenho que respeitar gêneros diferentes, eu tenho que respeitar origem diferente. Não existe cidadão de primeira categoria e de segunda categoria. O que me dá o direito de chegar e pegar um cabo de lâmpada e agredir uma outra pessoa porque ele é homossexual e eu não sou homossexual? O que me dá o direito de destruir alguém que pensa diferente de mim? Não tem sentido isso, nem do ponto de vista ideológico, nem político, nem religioso. Se a gente fosse falar de cristianismo, Cristo foi aquele que acolheu todo mundo. Não tinha problema com ele. Na época, quem que eram as pessoas que sofriam mais preconceito? Mulheres, crianças e leprosos. Mulheres, porque mulher era considerada um homem incompleto. E Jesus, quando se revela pela primeira vez, ele se revela a uma mulher. Jesus, quando chega diante daquela pecadora, que para mim é uma das partes mais bonitas do Evangelho, aquela mulher que sabia que ia ser apedrejada, ela não pede para Jesus que eu não seja apedrejada. Ela chega perto dele e talvez sabendo que fosse morrer, ela queria um último olhar de misericórdia. E Jesus olha para a mulher olha para Jesus, eles se olham só. E aí vem e aqueles homens com pedra na mão, 1000 homens com pedra na mão. Talvez se ele dissesse não joguem pedra, ele jogaria. Aí Jesus faz uma coisa, Miguel Reale usava esse exemplo no direito. Ele dizia assim, Jesus não foi contra a lei, Jesus iluminou a lei. Jesus disse àqueles homens, quem não tem pecado atire a primeira pedra. Comece. E aí ninguém atirou pedra nela. Crianças, né? Leprosos. Ele ia abraçar os leprosos, sofreram preconceito, primeiro porque a doença, ele tinha medo de pegar, e depois porque um leproso era alguém castigado, e ninguém se aproximava de um castigado. Nós não podemos construir uma cidade, pelo contrário, São Paulo tem que ser a cidade do acolhimento, do respeito, em que as pessoas possam ter tranquilidade. Aliás, eu acho que o sonho nosso de paulistano, de qualquer bairro de São Paulo, é andar na rua. Foi falar de segurança também, né? A Luísa colocou da segurança como a segurança crescendo no caos. Isso era uma coisa que o Giuliani falava o tempo todo. Se você iluminar a cidade, se ela for bem iluminada, se você cuidar de terrenos baldios, se você vigiar a cidade, se você der opções de esporte, várias associações colocaram aqui, a prefeitura pode ampliar o que já vem fazendo na área de esporte. Foi o que o Giuliani fez lá também, criando em todos os lados alguma oportunidade para jovem praticar esporte. Jovem pode ser um problema. Se a gente for nas penitenciárias, 90% da população carcerária é jovem. Jovem é um problema. Quem mata e quem mais mata e quem mais morre em acidente, em homicídio, são jovens. Porque jovem tem muita adrenalina, jovem tem muita força, tem que canalizar isso. E há 2 caminhos, diziam os gregos, que mais canalizam isso nos jovens: arte, toda a política cultural e esporte. Ocupar o jovem, dar oportunidade para essa juventude. Te falei do hospital, campos de várzea, ampliar isso, educação, sustentabilidade, inclusão de pessoas com deficiência. Para mim, há 2 países que são modelo nessa área, né? A Austrália, que é muito parecido com o Brasil em termos de clima, e Canadá, que são 2 países que incluíram absolutamente as pessoas com deficiência, que o transporte, as calçadas. O Brasil, como bem você colocou, na área da educação, já vem discutindo isso há um tempo, emprego, mas hoje uma pessoa com deficiência, com carência financeira, para pegar ônibus, para descer num lugar, para parar, para conseguir entrar lá, para andar nas calçadas, sofre demais. E a gente tem que mostrar que São Paulo tem que ser uma cidade para todos. Para todos. Queria dizer a vocês o seguinte, quero agradecer muito a presença de vocês aqui. Eu acho que todos os candidatos vão prometer na campanha. Os outros virão aqui também, isso é normal. Cada um vai dizer uma coisa. Eu acho que todos os candidatos terão pessoas que vão ajudar a fazer um plano de governo para mostrar para a cidade. Acho que essa campanha pode ser uma campanha muito bonita, que é uma campanha com muitos debates, em que as pessoas devem se preparar para esses debates. Eu estava falando com Getúlio sobre transporte.
e estou falando com pessoas que conhecem São Paulo em várias áreas para aprender com essas pessoas. E eles dizendo o seguinte, que um prefeito tem que ser um estadista para São Paulo. Não dá para a gente construir uma linha de metrô por mandato. Se uma linha de metrô custa em média 5 bilhões, era possível construir 4 linhas, mas o prefeito tem que ser um líder para conversar com o governador e com a presidenta e fazerem juntos, né, a melhoria da vida da população brasileira. Passa pela melhoria dos ônibus também, mas o metrô precisa crescer como outras cidades desenvolvidas do mundo cresceram. E para isso, um prefeito tem que querer ser prefeito, tem que ficar na prefeitura, tem que cuidar das pessoas, tem que andar nas ruas, tem que olhar para os problemas, tem que enfrentar as dificuldades, tem que construir parcerias, tem que ouvir a população, tem que enfrentar a Câmara, fazer parcerias, mas enfrentar quando necessário, debater, discutir, construir juntos. É vergonhoso, Nelo, você que já foi o vereador mais votado de São Paulo, é vergonhoso a gente ver aquela pesquisa da Rede Nossa São Paulo e ver que os 3 órgãos mais detestados pela população são Câmara Municipal, Prefeitura Municipal e Tribunal de Contas. Tem alguma coisa errada. É vergonhoso, nós políticos recebemos a nota 2 para honestidade. 2. Quem mais a população admira em instituições, em primeiro lugar vem bombeiro, depois vem correio, Sabesp, aí lá embaixo vem político. Em profissão, quem mais eles admiram também é bombeiro, depois é professor, enfermeiro, médico. Político é um dos últimos. Por quê? Porque, de certo, a população tem razão. A voz do povo é a voz de Deus. É sinal que os políticos estão roubando, estão mentindo, estão sendo dissimulados. E a população vai cansando disso. Eu digo aos pré-candidatos a vereador aqui, agradecendo as pessoas que estão se colocando à disposição para lutar pela cidade. Vamos fazer uma campanha verdadeira, não prometendo coisas que a gente não possa cumprir. Esse vai ser o diferencial do PMDB. Lá atrás, quando esse partido foi fundado e deu origem a todos os partidos de liberdade, os sonhos dos homens que fizeram o PMDB, das mulheres e dos homens que fizeram o PMDB, era construir um país livre. E as pessoas viam o PMDB exatamente nisso. O PMDB é o partido da liberdade de imprensa, da liberdade das pessoas, contra a ditadura, da liberdade de eu dizer aquilo que eu penso, da liberdade do meu filho viver, da liberdade de ter um país em pé. O PMDB que lutou por todas as bandeiras sociais. Agora o PMDB vai lutar por uma coisa: cuidar. Vai lutar pelo indivíduo, pela pessoa, pelo cidadão. Nós não podemos ter uma cidade que é Manhattan do lado, que é uma cidade que tem um boom imobiliário extraordinário, que tem os melhores restaurantes do mundo, e uma cidade da marginalidade do lado, abandonada, de pessoas que ficam 6 horas por dia no transporte público para ir trabalhar, de moradores de rua que são jogados de um lado para o outro. Eu já disse, eu não sou contra a polícia na Cracolândia, não. Eu acho que a polícia tem que estar na cidade inteira. Não sou contra a polícia na USP também, não. Acho que a polícia tem que estar na cidade inteira. Um estudante da USP não tem que ter mais privilégio com relação ao outro. Ah, não, aqui nós somos de primeira categoria, não pode ter polícia. Tem que respeitar os estudantes da USP lá, como tem que respeitar os estudantes das outras universidades, na Cracolândia. Enfim, eu não sou contra a polícia na Cracolândia. Agora, eu sou contra jogar aquelas pessoas, porque elas são pessoas. Se você chegar com a polícia lá e você não tiver um processo de fato de cuidar dessas pessoas, elas vão para outro lugar. Não é um negócio que ou vai matar todo mundo. Acho que ninguém imagina mais isso. Já houve tempo que se imaginava isso. É o cuidar. E é o cuidar junto. É não inventar uma fórmula mágica para isso. É cuidar. Tenho dito que um bom prefeito, um bom vereador precisa de 3 qualidades. A primeira qualidade é competência. Tem que ser competente. Tem que estudar. Tem que ouvir pessoas que sabem mais do que eu sei nessa área. Eu, quando fui uma reunião agora só com médicos, enfermeiros, agentes de saúde, eu fiquei quase 4 horas ouvindo os problemas da saúde de São Paulo. E eles sabem muito mais de saúde do que eu sei. Estou repetindo dados que eles me dão, os problemas que eles colocam. Mas fui lá para aprender. A gente teve uma reunião só de orçamento, fiscalização e burocracia em empresas em São Paulo. Também fui para aprender. O que dificulta o empreendedor de São Paulo? A gente tem que estudar. O político tem que estudar. Não pode sair dizendo qualquer coisa. Competência. A segunda palavra é coragem. Tem que ser corajoso. Quando eu saí da secretaria e fui na Praça da República convidar os sindicatos para entrarem, eles podiam me xingar, bater em mim, mas não estava fazendo nada errado.
Tem que ter coragem. Coragem de colocar a mão no problema. Coragem de chamar as pessoas que fazem parte daquilo e mudar o que precisa ser mudado. Coragem. Coragem de brigar, boa briga, com elegância, com respeito. Mas a terceira qualidade, que para mim é a mais importante delas, é amor. Amor no sentido mais bonito da palavra amor. Amor que faz com que eu deixe de lado, os pré-candidatos vão ter que fazer isso, deixe de lado uma série de coisas da minha vida privada para me colocar numa jornada de melhorar a vida das pessoas. E é tão bonito quando a gente consegue fazer isso. Eu fico tão feliz quando eu estou no metrô, quando eu estou na rua e eu encontro um professor da época em que eu fui secretário que me beija, uma professora, fala assim: olha, muito obrigado, você tratou a gente como gente. Quando eu encontro um servente ou um pai de aluno, uma mãe, exatamente isso. É fazer com que nós tenhamos amor. Eu acho que o amor é um sentimento que nos eleva, que nos enaltece, que nos ajuda a construir uma política que nós sonhamos. Eu coloquei a minha candidatura nas mãos de Deus, nas mãos desse partido, que eu acredito nele. Eu conheci o Michel Temer quando eu tinha 18 anos de idade. Eu fui ver uma palestra do Michel Temer em Aparecida do Norte, eu era vereador em Cachoeira. Ele estava dando a palestra, acabou a palestra, eu fui falar assim: eu estou impressionado com o que o senhor disse. Ele estava falando sobre dignidade da pessoa humana e descentralização. Aí eu falei para ele: estou terminando filosofia. Ele falou: faça direito então. Fui fazer direito influenciado por ele. Conheci um homem que foi meu grande pai político, né? Eu tenho muito orgulho do meu pai, mas meu segundo pai foi André Franco Montoro. Montoro, que era um grande periodista, que me trouxe para morar em São Paulo, para trabalhar com ele, para ser assistente dele. Eu bebi aquela política do Montoro, a política do respeito, a política das delegacias de defesa da mulher, a política dos movimentos afros, na época em que não se falava disso, dos conselhos, da participação democrática, popular, do entusiasmo. Eu vi o Montoro com 80 anos, preocupado em fazer horta comunitária na África com acerola. Ele falava da acerola o tempo todo, que tinham descoberto na época a vitamina da acerola. Meu Deus, esse homem com 80 anos querendo mudar o mundo. Mas o mundo tem que ser feito por pessoas assim, como vocês, que saem de casa num sábado, podiam estar namorando, tomando sorvete, passeando, e estão aqui, falando de política. Que a gente possa fazer a política do bem, com muita competência, com muita coragem, mas sem ter vergonha de dizer: é o amor que vai melhorar essa cidade. Obrigado.